Salve, salve, galera Dominantes Online! Tudo bem com vocês? De novo, o professor Juan Fernandes, de Geografia, trazendo mais um conteúdo. No vídeo, falaremos sobre geologia, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a geologia, né? A gente vai falar sobre estrutura interna da Terra e também sobre teorias, tá? De estudos sobre a movimentação da crosta terrestre. Perfeito? Bom, o que é geologia, professor? O que a gente pode entender por geologia? Bom, geo significa terra, tá? E logia significa estudo. Então, geologia é uma ciência que estuda a terra. Bom, se geologia é uma ciência, por que geografia está se apropriando dessa ciência? Bom, lembra? Geografia, na sua crise de identidade, começou a beber de um monte de outras ciências, tá? Para que serve geologia? Para que a gente usa a geologia? Qual é a função da geologia, professor? Bom, a função da geologia ela é muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque essa ciência ela vai compreender, ela vai analisar, tá? E ela vai criar teorias sobre a estrutura terrestre. E a gente sabe, né, que o foco de análise da geografia é o espaço geográfico. E o espaço geográfico é aquela relação, né, entre o meio e o ser humano. Então, é essa troca, né, entre a natureza e o ser humano. Então, é a partir da geologia que a gente vai conseguir entender uma série de questões econômicas, né, de extração de recursos. Então, a geologia ela é fundamental para atividades mineradoras, tá? Ela é fundamental para dinâmicas do espaço geográfico no que diz respeito ali à construção, né, de sítios urbanos, por exemplo, né, de relevo, tá? Então ela tem uma série de desdobramentos na nossa vida, então ela é fundamental. Bom, falando sobre a estrutura interna da Terra, conhecendo um pouco mais sobre a estrutura interna da Terra, quem não viu, né, o vídeo sobre formação da Terra, dá uma assistida, né, para poder compreender melhor. Mas retomando um pouquinho aquele vídeo, a gente lembra, né, que a Terra ela começa a se resfriar de fora para dentro. Então a gente vai ter aqui, né, as camadas sendo divididas. Então a gente vai ter crosta terrestre, manto e núcleo, tá? Bom, entretanto, a gente vai ter nomenclaturas um pouco diferentes. Como assim, professor? Vocês podem encontrar numa questão de concurso de vocês, ao invés de manto, mesosfera. Ao invés de litosfera, crosta. Tá? Então, é muito importante que a gente fique atento. Essas nomenclaturas elas são dadas de acordo, né, com estudos ou físicos ou químicos. Então, quando a gente fala de crosta, manto, núcleo, a gente está falando de uma composição química das camadas. Quando a gente fala de litosfera, astenosfera, mesosfera e núcleo, a gente está falando, né, de um comportamento mecânico, tá? A gente não precisa se aprofundar muito nisso, porque, de fato, esse aprofundamento não se faz necessário para um concurso, para uma prova, tá? Essas questões não são muito abordadas, por mais que a gente trate isso em alguns pontos da matéria, a composição química, né, de determinada camada, se aprofundar nisso também não é tão fundamental, perfeito? Então, aqui a gente tem, nessa imagem, a gente consegue perceber bastante essa estrutura. A gente tem áreas de transição, tá? Quem não lembra dos vídeos, né, anteriores, dos vídeos que a gente faz introdução à ciência da geografia, né, que a gente fala de conceitos, a gente trabalha a ideia de que a geografia ela não se utiliza de ruptura. O que seria isso? De uma camada para outra, a gente não vai ter, né, uma mudança drástica. Então, a gente vai ter mudanças que vão como se fosse um degradê. Como assim, professor? Bom, se a gente for pegar uma ideia de degradê de cores, né, a gente vai ter uma transição do vermelho, né, mais escuro, um tom mais escuro, e ele vai se tornando um tom mais claro até chegar ao branco. Então, isso seria um degradê. Tá? Então as características elas vão mudando
parcialmente, gradativamente, tá? Então, dentro dessas, entre essas camadas da Terra, então, por exemplo, entre a crosta e o manto, a gente tem uma chamada descontinuidade. O que seria essa descontinuidade? Seria essa faixa de transição de materiais, de composição, tá? Entre a crosta e o manto, a gente tem a chamada descontinuidade de morro, tá? Ou morohovicite, tá? Mas comumente chamada de morro. E entre o manto e o núcleo, a gente tem a descontinuidade de Gutenberg, perfeito? Que são essas faixas de transição entre materiais, entre composições. Adentrando agora no estudo da estrutura da Terra, a crosta terrestre, né, ela tem uma espessura máxima de 70 quilômetros, mas isso não quer dizer que todo esse envolto, toda essa casca, né, do nosso planeta seja uniforme, seja igual, né? A gente tem espessuras ali que podem chegar a 5 km, espessuras que podem chegar a 70 km. Em média, a gente tem aproximadamente 40 km de espessura de crosta terrestre, tá? A título de curiosidade, no período de Guerra Fria, né, competição para ver quem conseguia avançar mais no campo científico entre União Soviética e Estados Unidos, o governo soviético cavou um poço de aproximadamente 12 quilômetros de profundidade, né? Então ele cavou um poço na crosta terrestre e esse poço não chegava nem perto da profundidade da crosta, tá? Atualmente esse poço, essa escavação foi desativada. Pessoas que passam pelo local dizem que escutam barulhos, né, que chamam na localidade, que é o barulho dos mortos, o barulho do inferno, tá? Então a União Soviética cavou, né, o poço mais profundo cavado na crosta terrestre. A gente tem essa crosta dividida em oceânica e continental. Então, elas vão apresentar densidades diferentes, tá? Composições diferentes, perfeito? No continente, a gente vai ter uma presença de um material similar ao granito, tá? No oceano, uma presença de material basáltico. A crosta, a parte superior da crosta, ela é chamada de cial também. Então, no concurso de vocês podem encontrar a camada da crosta cial. O que seria cial? É a composição química dessa camada mais superior, que acredita-se ali, né, ter até 25 quilômetros de profundidade. Essa camada cial, né, ela tem esse nome porque ela é rica em silício e alumínio, perfeito? E a gente vai ter, numa parte mais profunda, a camada cima. Então, essa camada cima, ela é rica em silício e magnésio. Pulo do gato, né? Lembram lá do barulhinho do gato, do miado. Escrevam aí no caderno de vocês, nas anotações, pulo do gato. Cima, fica embaixo. Esse é o macete. Cima, fica embaixo. Perfeito? Uma outra camada agora que a gente fala é o manto. Ele tem cerca de 2.950 quilômetros, tá? A gente tem um manto superior, que ele apresenta temperaturas mais baixas. Claro, galera, temperaturas mais baixas, 100 graus Celsius, tá? A gente está falando do interior da Terra. E o manto inferior, que apresenta temperaturas mais elevadas, de 2.200 graus Celsius. Então, isso significa dizer que, à medida em que a gente vai se aproximando do interior da Terra, a gente vai conseguindo identificar essas mudanças de temperatura, essas variações de temperatura e material. Juan, mas você está falando disso como? Isso se dá por achismo? Não, galera. Ciência não é achismo. Ciência é teoria. A partir de sismógrafos, né, de uma ferramenta para estudo de abalos sísmicos, conseguiram entender um pouco o funcionamento da estrutura interna da Terra. Então, conseguiram entender, né, as ondas, a partir da geração de ondas nesse instrumento, a variação dessas ondas, perceberam a diferença de temperatura, né, perceberam a diferença de material, de dureza desses materiais, perfeito? O manto, ele tem composição rica em ferro e magnésio, tá bom?
Aqui a gente tem que falar um pouquinho sobre a astenosfera. O que seria essa astenosfera, professor? Nunca ouvi falar em astenosfera. Bom, o manto, ele é a parte, né, fundamental para a dinâmica da crosta. Então, a partir das correntes de convecção, que a gente vai falar, né, no próximo vídeo, a crosta terrestre ela vai se deslocar, ela vai ter a sua dinâmica, tá, sendo colocada pelas atividades no manto. Então, né, acredita-se que esse manto, a parte superior do manto, ela tem uma composição um pouco diferente. Como assim? A astenosfera é essa camada, tá? Então, ela é uma área de transição entre a crosta e o manto superior, que ela vai ter uma característica plástica. Como assim? Então, ela vai ser como se fosse um gel, né? Ela vai ser mais espessa do que um líquido, mas ela não vai ter características rochosas como a crosta, tá bom? O que a astenosfera tem a ver com a gente, professor? Por que tem essa nova camada? Bom, porque ela é responsável pela movimentação das placas tectônicas. Então, esse movimento, né, de convecção do magma, que eu vou explicar posteriormente a vocês, vai possibilitar que, ao flutuar, tá, galera, sob a astenosfera, a crosta terrestre se desloque, tá? A astenosfera também é responsável por um movimento chamado, né, na verdade é um equilíbrio chamado isostasia. O que é isostasia, professor? Isostasia nada mais, nada menos é do que o equilíbrio da placa tectônica. Esse material, né, com uma espessura, né, com um material mais gelatinoso, né, que ele não é tão líquido e não é tão sólido, ele vai fazer com que a placa flutue sobre ele. Ao flutuar, quando a placa vai ter vai fazer o processo chamado de isostasia. O que seria isso, professor? Bom, seria basicamente, quando eu tenho aqui, né, uma massa sendo colocada aqui em cima. Que massa seria essa? Por exemplo, o gelo, né? Então, quando a gente tem glaciações e gelo vai se depositar de um lado da placa, minha mão, tá? Meu braço é a placa tectônica. Quando eu tenho gelo, material, se colocando, sendo depositado aqui em determinadas glaciações, a gente vai ter, né, esse lado da placa aqui mais pesado. Então, esse lado da placa, ao se tornar mais pesado, o que vai acontecer com o outro lado? Um movimento de gangorra, ele vai subir, perfeito? Essa isostasia ela é responsável pela transgressão e regressão marinha. Tá? Então, a astenosfera ela é fundamental dentro dessa dinâmica. Perfeito? A gente vai aprofundar mais esses estudos sobre placas tectônicas num próximo vídeo. Aqui é basicamente para a gente entender a estrutura interna da Terra. Bom, o núcleo é formado por uma porção líquida e uma porção sólida e densa. Professor, como que o núcleo se solidificou, né, se ele não se resfriou? Bom, acredita-se, né, que o núcleo tenha se solidificado, essa porção interna tenha se solidificado por conta da grande pressão exercida, né, sobre esse corpo no interior da Terra. Então, ele adquiriu uma característica sólida. Enquanto a gente tem uma porção mais líquida que fica gravitando, né, sobre essa porção mais sólida. Bom, o núcleo ele é composto por 80% de ferro e também tem uma grande presença de níquel. Por isso, ele pode ser chamado de NiF, tá? Níquel e ferro. Tranquilo? Então, vocês na prova podem encontrar ali, ao invés de núcleo, a nomenclatura núcleo, podem encontrar apenas NiF. Beleza? O núcleo interno ele tem temperaturas de até 5.000 graus Celsius. Tá? Bom, qual é a função do núcleo? Acredita-se que esse movimento, né, da parte líquida, da porção líquida do núcleo, sobre essa porção sólida, né, então esse material girando, né, fazendo um movimento, ele vai criar uma energia, e essa energia vai gerar um magnetismo. Então, acredita-se que essa porção líquida, somada à porção sólida, né, em constante movimentação, vai gerar o campo gravitacional da Terra. Tá? Beleza?
Bom, agora a gente tem aqui também algumas teorias sobre a crosta, algumas teorias sobre essa movimentação da crosta terrestre, sobre essa dinâmica, tá? A primeira teoria que a gente tem é a teoria da deriva continental, que é uma teoria proposta pelo Alfred Wegener no início do século XX, tá? O que o Alfred Wegener vai falar com isso? Que a gente tem de início ali um supercontinente, tá? Então esse supercontinente denominado de Pangeia, tá? Ele também vai possuir o nosso planeta, além de possuir um supercontinente, ele vai possuir um único oceano, que é chamado de Pantalassa, tá? Então esse supercontinente e esse único oceano, a partir da movimentação da crosta, eles vão acabar se separando, tendo ramificações, e a gente vai ter, né, a nossa formação de crosta atual. Mas como ele chegou a isso, professor? Como ele provou essa teoria, né? Acreditaram nele? Bom, qual foi a forma dele comprovar essa teoria? Primeiro, né, a partir das grandes navegações, a gente tem uma ampliação da cartografia mundial. Então, a gente tem a criação de planisférios, né, que a gente vai falar posteriormente, quando a gente entrar em cartografia. Né? Então, a gente tem o planisfério de Mercator, por exemplo. Né? Então, ele vai conseguir, a partir da observação dele dos planisférios, ele vai olhar que a borda de alguns continentes elas vão se encaixar. Então, ele vai montar um quebra-cabeça. E aí surgiu essa ideia. Mas isso não era o suficiente para ele provar a teoria. Então, o que ele fez? Ele visitou o nosso litoral, o litoral, né, sul-americano e o litoral africano, a porção leste e a porção oeste do continente africano, né, a porção leste do continente sul-americano, e ele percebeu que a gente tinha estruturas rochosas similares, a gente tinha também ali animais fossilizados similares e mais animais terrestres, animais que não tinham capacidade de sobrevoar o oceano, tá? Então, ele chegou a essa ideia. Acreditaram nele? Nem todos, tá? Então, era uma teoria ainda que era muito rasa, não tinha ainda muitas formas de comprovação, tá? Então, o Alfred Wegener deu o pontapé inicial dentro dessa lógica. Aqui a gente tem essa organização, onde a gente vai ter ali no primeiro momento a Pangeia, tá? Com o superoceano. Depois a gente vai ter essa divisão desse supercontinente em Laurásia e Gondwana. Tá? A Laurásia vai ser responsável por formar a Europa e a Ásia, por exemplo. A Gondwana vai separar ali a África e a América. Tá? Então a gente consegue perceber ali a partir desse desenho essas transformações. Bom, mas como a gente consegue comprovar essas teorias? Bom, chega a teoria das placas tectônicas, ou tectônica de placas. Essa teoria afirma, tá, que a gente vai ter uma grande quantidade de placas sobre o nosso planeta. Então, a crosta terrestre ela é subdividida em diversos fragmentos, tá? Em fragmentos de diversos tamanhos, se deslocam em diversos sentidos. Como funciona essa teoria, professor? Bom, essa teoria foi descoberta, né, ela foi elaborada pelo Robert Palmer e Donald Mackenzie. Tá? Também foi criada ali na Guerra Fria, onde a partir de sonares, de ferramentas mais sofisticadas, não só a observação, aí a tecnologia, né, vindo atender às necessidades da sociedade, foi descoberto que existiam fraturas, né, em fundos de oceano. Então, a gente consegue perceber ali, né, que a gente tem fraturas da crosta terrestre em assoalhos oceânicos. Tá? E esses sonares possibilitaram essa descoberta. A partir disso, a teoria do Alfred Wegener, né, foi comprovada, ele estava correto. Então, essas duas teorias, por exemplo, aí, que possibilitaram, né, as pesquisas que envolvem o pré-sal, a camada do pré-sal, que todo mundo fala, né, que todo mundo dialoga sobre o pré-sal, sobre desenvolvimento econômico, a partir da exploração desse recurso natural. Tá? Então, a teoria da tectônica de placas, né, a partir já da segunda metade do século XX, ela vai comprovar que o Alfred Wegener não estava malucão, que ele tinha um embasamento para falar aquilo que ele estava falando. Tá? Essa teoria da tectônica de placas, ela também vai comprovar
né, também vai ajudar a identificar o que a gente chama de pontos quentes dentro da geografia, mas isso é um tema para o próximo vídeo. Valeu, galera! É isso, até a próxima!